Olá, como você está? Tudo bem? A gente tem se encontrado já em outros episódios e hoje eu estou aqui novamente para matar a saudade de vocês. E eu estou com uma convidada muito especial, porque eu já a conheço há um bom tempo, né? A gente tem acompanhado a vida uma da outra, somos amigas e agora ainda somos parceiras de trabalho, você acredita? Olha só que coisa boa, né? Eu estou aqui com a Camila Cordeiro. Camila Cordeiro ainda é uma jovem mulher, né? Que tem passado por muitos percalços aí, muitas histórias incríveis que você vai trazer para nós hoje, né, Camila? E eu gostaria que você se apresentasse, contasse como que você chegou até aqui. Como foi a sua história até aqui? O que você teve de aprendizado, né, Camila? Porque tudo a gente aprende também, a gente não só sofre, mas a gente aprende também. Conta aí para nós, quem é a Camila Cordeiro? Com certeza. Olá a todos, olá a todas também. Primeiramente, eu quero agradecer a Odete. Como a Odete falou, nós somos amigas, eu tenho muita sorte de ter te encontrado nesse momento da minha vida, né? E é muito complexo falar o que eu sou, né? Porque eu sinto que eu ainda estou num estado de construção. Mas Estou me conta até hoje. reconstruindo. Ainda tem um futuro Então, lindo vamos pela lá. frente, provavelmente, né, Camila? Isso. Acho que a coisa mais importante que eu sou mãe, mas antes disso eu sou um ser humano que está em constante evolução, buscando muito por autoconhecimento e pela quebra de padrões. Aí você falou sobre contar um pouco sobre a história, né? É porque hoje você vive vários papéis, né? Você vem lá de Exatamente. menina, aí você vai contar para nós, aí foi mãe, né? Então conta para nós essa trajetória sua que é belíssima. Perfeito. Eu acho que antes de contar sobre a minha história, eu gostaria muito de contar um pouco sobre a história da minha mãe. Porque eu acredito que não tem a minha história sem a história dela, porque muito do que eu vou trazer sobre mim é justamente devido à minha mãe, né? A minha mãe, ela cresceu numa realidade muito humilde no Rio Grande do Sul, né? Já cresceu, desde criança ela teve muita violência, muitos maus tratos, muita agressão física, verbal. Ela não teve educação sexual, ela se casou muito cedo, com 15 anos ela já estava morando com o pai da minha irmã, logo ela engravidou. Começou aí as situações de maus tratos. É um padrão que minha mãe vivenciava, né? Ela ficou um período com ele, que no início ele era um homem muito amoroso, muito cuidadoso, que cuidava. Logo ele começou a beber. Com o álcool ele começou as agressões, né? Até o momento que minha mãe precisou fugir dele. Então, quando eles vieram para Curitiba, ela ficou e ele levou a filha dela embora. Minha mãe morou na rua por muito tempo, ela não tinha o que comer, então ela começou a limpar casas como diarista, dela começou a ter dinheiro, só que ela não tinha como ficar nos hotéis porque ela era de menor. Uma hora, uma moça de uma casa de meninas que trabalham, né? Chamou ela para ficar lá, porque viu que minha mãe estava na rua, que ela era muito nova. Minha mãe começou a fazer comida e limpar o local. Quando ela estava mais estável, ela mandou uma carta para esse ex, porque ela queria muito ver a filha dela. E ele chegou e fez o maior escândalo. Minha mãe voltou a morar na rua. Quando minha mãe engravidou de mim, ela já estava um pouco mais perdida, porque a rua abraçou a minha mãe. Todo o acolhimento que ela não teve em casa, não teve uma rede de apoio, não teve nada, ela encontrou na rua fazendo coisas que não eram muito legais para ela. Quando a minha mãe me teve, ela já estava no início do vício dela. Na época ela se viciou, eu não sei se a gente pode falar Pode nomenclaturas. falar, sim. De início minha mãe se viciou em cocaína, ela estava no álcool. Quando eu tinha lá, em média, uns 3 anos, mais ou menos, a minha mãe foi atrás da minha irmã pra gente tentar pegar ela. Minha mãe falou pra ela que nós iríamos fugir, só que a menina já tinha 11 anos, ela contou pro pai, a gente teve que correr dele de facão. E eu passei boa parte da minha infância morando em hotéis e pensionatos do centro de Curitiba. Então, eu passava longos períodos sozinha dentro dos quartos, né? Enquanto minha mãe fumava. Eu lembro da minha primeira infância de não ter alimentos mesmo para comer. Então, eu comia salgadinhos. Às vezes, eu achava moedas jogadas e ia pegar alguma coisa. Desculpa. Alguma coisa para comer. E muito obrigada. Quando eu fiz uns 5 anos, mais ou menos, minha mãe decidiu parar de usar drogas.
encontrou um homem, ele era perfeito. Cuidadoso, queria uma família, a gente foi morar Tudo lindo. juntos, tudo lindo. A gente morava numa casa muito grande, na Fazenda Rio Grande, que é uma região metropolitana de Curitiba. E minha mãe limpava a casa da dona da casa pra gente poder morar lá. Só que logo, o mesmo padrão. Ele começou a beber e começaram as agressões. Muitas vezes eu ouvia a minha mãe gritando, eles trancavam a porta do quarto. Algumas vezes os vizinhos tinham que intervir, então eles me buscavam à noite para me tirar de dentro da casa e esse homem ia preso. Passava 2, 3 dias, ele voltava com uma cara de coitado, chorando, pedindo perdão, porque nunca mais ele ia fazer isso. E cada vez isso escalava mais, até que chegou um dia que a porta ficou aberta e eu vi ele batendo na minha mãe. Como eu era muito pequena, eu queria ajudar, eu peguei um cabo de vassoura e relei nas costas dele. Nesse momento, ele virou e deu um murro no meu rosto. Foi a hora que minha mãe decidiu sair de casa. Então, ela só pegou uma mala de roupas, a gente saiu, tava tudo quebrado dentro de casa, tinha sangue por tudo. A gente foi ficar de favor na casa de uma vizinha. E recomeçar mais uma vez, Camila. Mais uma vez. Só que quando a gente ficou lá nessa peça, né, que era uma peça só, ele apareceu lá e minha mãe deixou ele entrar. Quando a Dona Odete, o nome dela, quando ela soube o que tinha acontecido, ela pediu pra gente se retirar. E no outro dia chegou um homem lá na casa da Dona Odete e ela ofereceu minha mãe pra esse homem. Falou, oh, você é solteiro, você já é um homem mais velho, não tem filhos, leva ela e a filha pra cuidar. Como a gente não tinha pra onde ir, a gente foi. Mais uma vez, o mesmo padrão. Ele era um homem trabalhador, um homem bom, cuidou da minha mãe quando minha mãe ficou doente. Logo eu comecei a chamar ele de pai. Minha mãe conseguiu engravidar. A minha mãe, ela foi um ser humano de muita fé, assim, sabe? Eu acho que foi o ser humano de maior fé que eu já conheci, porque mesmo nos períodos em que ela estava drogada, ela passava a madrugada, às vezes, ajoelhada, orando e pedindo para que eu e meu irmão, a gente não tivesse o mesmo destino dela. E o meu irmão, ele foi um milagre total, assim. Minha mãe, ela tinha cisto no útero e ela sonhava em ter um filho. E quando ela falava pro médico que ela ia engravidar, o médico ria dela. Falava que não tinha condições. Mas ela conseguiu. Meu irmão nasceu. Assim que meu irmão foi um milagre. A gente também passava horas pedindo para Deus para que ele viesse, né? E quando ela conseguiu, logo em seguida, a mesma coisa. Do nada, ele começou a beber. E ele começou a beber, começou a ficar agressivo. Muitas noites ele mantinha a gente em cárcere privado dentro de casa. Ele pegava tijolos pra gente não poder sair. Até que teve um episódio que foi muito forte, que ele ia literalmente matar a gente. Ele tentou jogar meu irmão com o carrinho, né, de bebê na BR. E no outro dia, ele tentou matar a minha mãe. Quando minha mãe chegou na escola, ela estava toda cortada, muito machucada. A gente foi até a delegacia, porque na época não existia a delegacia da mulher em Curitiba. Então, a gente foi até a delegacia de Colombo. A gente ficou horas lá, esperando minha mãe toda machucada, sem nenhum tipo de atendimento, nenhum tipo de cuidado. Quando minha mãe recebeu o atendimento, ele já tinha colocado fogo na nossa casa. Então, foi só o período deles ligarem e falarem que nossa casa tinha pego fogo. Não tinha nenhuma rede de apoio, não tinha nada. A única coisa que eles falaram para minha mãe foi: ele não pode chegar perto de você e você tem 2 dias para arrumar uma casa, senão teus filhos vão ir pro orfanato. Então, eu e meu irmão tinha meses. Então, não teve um acolhimento? Nada. Vocês se sentiram mais perdidos do que, quer dizer, sem mais acolhimento que se tivesse ido até lá. Não fez diferença você ir até lá naquele momento com a tua mãe? A única diferença que teve é que eles ligaram para a creche pedindo para que o pai não pudesse pegar meu irmão da creche. Sim. Foi o que foi feito, né? Nessa noite, eu e meu irmão fomos para uma casa de passagem e a minha mãe se virou nos 30 para limpar o que sobrou. Os vizinhos ajudaram muito também, porque a gente não tinha família perto, né? A família da minha mãe é do Rio Grande do Sul e eu não conhecia o meu pai até esse momento da minha vida. Então, os vizinhos fizeram vários movimentos para ajudar a minha mãe.
Só que nessa ajuda, minha mãe conheceu uma pessoa. E ela, Mais uma pessoa que deu esperança de novo. Só que essa pessoa, ela já veio bem viciada. Então, a minha mãe recaiu muito feio, assim, com essa pessoa. Foi uma recaída muito drástica, que ela começou a abandonar de novo, eu e meu irmão em casa. Eu tinha 9 anos na época, e eu ficava gritando, porque eu tinha crises de dores na época, até que minha mãe pegou pneumonia. Quando minha mãe pega pneumonia, eu ando 1 quilômetro atrás de ajuda. Tive que chamar o pai do meu irmão, porque eu não sabia quem chamar. Só que eu também estava com pneumonia. E eu não contei para ela, porque eu não queria que ela se preocupasse. Eu acho que desde essa fase eu já era a pessoa que cuidava de tudo, né? A pessoa madura da família. A pessoa madura. Não tive a oportunidade de ter uma infância, de vivenciar, de ser criança, né? Então, eu busco ele, minha mãe é levada para o hospital. Quando minha mãe é levada para o hospital, ela fica lá e eu fico em casa com esse homem que era viciado, com o pai do meu irmão, com o meu irmão e com o meu tio, que também era viciado. E aí, nesse momento ali, eu começo a ter muitas crises de dores, porque a pneumonia, para quem não sabe, dá fisgadas muito fortes no peito, né? Imagina para uma criança de 9 anos sem entender o que está acontecendo, eu começo a gritar. Quando eu começo a gritar, uma dessas pessoas que estavam em casa me espanca. E no outro dia eu fui visitar minha mãe percebeu que eu não estava bem, pediu para eu ficar em uma casa de passagem até ela sair, porque eu estava só com homens em casa. E quando eu vou para o orfanato, que eu chego e eles veem a situação que eu estou, eles não deixam mais eu voltar para casa. Então, eu fico dos 9 aos 13 anos, mais ou menos, no orfanato. Durante esse período é quando eu conheço meu pai. Eu estava orando na escolinha e era perto do Dia dos Pais. Eu falei, poxa, Deus, eu acho que eu queria tanto conhecer meu pai. Aí, tocou a campainha, minha mãe chega com um homem e é o meu pai. Aí ele fala que não sabia onde eu estava, que ele tinha me procurado, que ele ia me tirar dali, mas ele não volta mais depois desse episódio. Com 13 anos eu fujo do orfanato, volto a ficar com a minha mãe e com o meu irmão, que eu sentia muita falta do meu irmão. E logo a gente tinha fases muito boas financeiramente e fases que a gente não tinha nada. E durante esse período a minha mãe de novo reencontra mais um homem. É a mesma situação de sempre. Era um padrão, assim. A vida toda, o mesmo padrão. E logo eu tenho que deixar de estudar, comecei a trabalhar, comecei entregando panfleto das 7 às 7 da noite, fui trabalhar de babá, fui trabalhar com qualquer coisa que me ofereciam, mas eu não podia chegar em casa com dinheiro. Logo a gente começou a perder tudo. A casa que a gente estava, ela já não tinha mais, não era mais pago o aluguel há meses, então a gente foi colocado para fora. Um dos homens que minha mãe levou para casa vendeu todos os nossos móveis. Fez arrumar um ajudante, ela arrumava um que ainda Sempre. Deixava a situação mais difícil que já estava, né, Camila? Eles eram escolhidos a dedos, assim. E aí a gente foi morar bem na periferia mesmo, numa casa de favor. E com 15 anos, eu repito o mesmo padrão da minha mãe. Vamos dar uma paradinha só para falar para você que como a gente pode mudar a vida da gente, né? Ela vai contar ali quais foram as decisões já de mulher madura, mesmo não tendo pouca idade, né? E para falar um pouquinho sobre autoestima, que hoje ela tem muito, né? Para falar que você precisa ir na loja Nova Ideia. Hoje tem 4 lojas em Curitiba, que hoje está aqui, né? Eu estou com esse look lindo, maravilhoso. Inclusive rosa, para fazer jus à mulher, e as mulheres que estão aqui hoje, e as que vão assistir. Belíssimo, eu quero mandar um abraço para as meninas que nos atenderam muito bem, a gerente ali da República Argentina, e, enfim, visite uma loja, vai ver qual é o look que vai dar certo para você ficar mais linda, ter autoestima, né? E um dia, de repente, estar aqui com a gente também, contando a sua história. Então, fala para mim. Até então, já tinha acontecido quantos processos até você chegar nessa idade de recomeço? Nossa, a vida toda de recomeços. Isso acontecia mais de uma vez por ano? Nossa, nós se mudávamos muito também, né? A gente não tinha um local. Eu brinco lá, por exemplo, numa das regiões metropolitanas de Curitiba, que é Colômbia, eu morei em 10 bairros. Uau! Já morei em São José, morei por tudo, né? Já então, conhece foram tudo. muitos recomeços. E aí, nesse momento que você precisou ser realmente a provedora da casa, né? Conta como é que foi.
Aos Isso. 13 anos de idade. Isso, foi quando eu não podia chegar em casa com dinheiro, porque se eu chegasse em casa com dinheiro, eu tinha que entregar para ela, né? E assim, ela sempre foi Porque muito ela usava agressiva pra droga comigo. daí. Isso, daí ela vendeu todos os nossos móveis. Eu não podia trazer um pacote de arroz para casa que ele era vendido. E ela era muito agressiva comigo. Eu acho que por eu ser a filha que mais se parecia com ela acabava descontando muitas frustrações em mim, né? E só que assim, eu tinha certeza na minha cabeça que eu ia fazer 18 anos, eu ia começar a trabalhar registrada, ia pegar meu irmão, a gente ia embora. Era só isso que eu pensava, eu só pensava nisso e era tranquilo. Até esse momento, assim, minha vida estava tranquila. Parecia fácil até, inclusive, né? Parecia fácil. Eu era nova, sabe, eu tava tranquila, assim, mentalmente, apesar de tudo, porque eu acho que a conta foi chegar mais tarde. Aí, com 15 anos, eu tive um relacionamento. Ele me pediu em namoro num dia, no outro minha mãe colocou minhas roupas pra fora, ela jogou tudo pra fora. Ele me juntou e eu fui morar com ele. Só que éramos duas crianças morando juntos, sem 15 maturidade. anos e ele com que idade? Também, 15 anos. Uau! Só que a família dele, assim, foi um porto seguro incrível pra mim, sabe? Eu sou muito grata mesmo por todo o cuidado que eles tiveram comigo. Mas aí ele já demonstrou os sinais de agressividade também. A gente brigava muito, ele tinha um ciúmes muito possessivo, assim. E na primeira vez que ele me empurrou em cima da cama, no outro dia eu peguei uma mochila com umas peças de roupa e eu fui embora. Só que eu não tinha pra onde ir. Então, eu fui pra Colombo, fiquei visitando amigas e falando, tava com saudade. Dormia 2 Usou uma dias na casa estratégia, da Camila? amiga, ficava lá. Aí via que tava já incomodando, ia pra casa de outra, até que chegou um momento que eu fui pra casa do meu pai. Fui pedir apoio pra ele. E foi um período que eu fiquei muito bem com ele. Foram meses, assim, morando com ele, só que logo eu falei, não, eu tenho que ir pra casa, eu tenho que ver como tá meu irmão. E aí eu Você se voltei. sentia mãe do seu irmão, é isso? Eu me sentia mãe do meu irmão e mãe da minha mãe. Uau! Eu era totalmente responsável, assim, tanto que eu ficava na favela de noite atrás da minha mãe. A vida toda eu tava cuidando dela. Seu sonho e é ouvindo que ela tivesse uma vida normal, né, Camila? Nossa, eu falava que eu era capaz de dar um braço pra salvar ela, sabe? E eu tava muito fora do meu lugar nessa hierarquia, né? E isso me custou muito caro. Porque com Os 17 papéis foram invertidos, foram né, totalmente Camila? invertidos. Só que o negócio começou a ficar muito difícil mesmo com 17 anos, que foi quando a depressão chegou. Aconteceu uma situação muito específica nessa fase. A gente morava num barraco que ele era do tamanho desse espaço aqui. O chão ele era de barro, de frente para uma valeta. Tinha ratazana do tamanho do pé, que ficava ali. Não tinha luz elétrica. E eu, de novo, eu só podia andar com uma mochila que eu carregava roupas para cima e para baixo. E bem nessa época eu tinha um tênis. Foi no tempo que geou aqui em Curitiba, chegou a nevar. E a minha mãe vendeu o meu tênis, então eu tinha que trabalhar de chinelo. Até chegar na loja de tênis, que eu podia pegar um tênis, né? Então, foram muitas situações muito difíceis, mas até aquele momento eu sabia que estava chegando os 18 anos e ia melhorar. Aconteceu uma situação com o meu irmão. E aquilo eu falo que naquele momento uma coisa mudou na minha cabeça. Porque eu falei, agora eu falhei. E aí eu comecei a me machucar muito. Começou uns quadros muito severos de automutilação. No outro dia eu fui no conselho tutelar, me entreguei e entreguei meu irmão. Mostrei como eu estava toda machucada. Que atitude difícil, né? Que decisão. Foi. Porque eu só queria entregar ele porque eu já tinha desistido da minha vida, né? Eu só queria que ele ficasse num bom lugar. Nessa noite anterior foi quando meu irmão ficava no projeto, de manhã e de tarde ele ia para a escola e de noite eu chegava. E eu deixava de almoçar para poder dar almoço, para poder dar janta e alguma coisa para ele comer de noite. Só que não teve a escola ou o projeto e ele ficou na rua. E aí ele foi pedir coisas na casa até que aconteceu uma situação e isso me desestruturou totalmente. E quando eu cheguei no conselho tutelar, eu cheguei assim, conversando igual eu tô conversando com você, contando as coisas. Quando eles foram abrir, tinham 17 denúncias de maus tratos. Porque a situação era muito severa. A forma que ela lidava comigo era muito severa. De eu ficar, às vezes, jogada no chão mesmo, de não conseguir levantar. Às vezes, sem consciência. Quando você fala ela, você fala da vida. Ou você está falando da sua mãe? Com questões de agressões mesmo, físicas, né? Porque ela chegava a te agredir, então? Muito.
As agressões verbais, elas eram sempre muito presentes, muito mais do que as físicas, mas quando vinham as físicas, elas eram... E nessa fase foi bem a fase da adolescência, então foi a fase que eu batia de frente com ela também. E que a gente brigava muito, e isso daí piorava a situação, né? Porque eu estava dando mais munição ainda pro vício, Sim. porque não era minha mãe Mas que você estava não sabia, lidando você comigo. queria também se defender, você queria ter uma vida diferente, uma Eu não vida entendia nova, né? como funcionava também, né? E aí, quando meu irmão ele foi levado por orfanato junto comigo, foi a minha primeira tentativa contra a minha vida, que eu fiquei internada. Só que logo eu descobri que minha mãe também não estava bem. Então, eu fugi de novo. Cheguei, ela estava morrendo com tuberculose, ela já estava vomitando sangue, ela tinha várias doenças, né, já É que da quem mora na rua vida. está sujeito a tudo isso, A não, tudo não, isso. não se cuida, não se alimenta, né? Não, Exatamente. então é difícil. E logo eu fugi pra ficar com ela de novo. E daí eu também entrei num relacionamento que também foi a mesma coisa. Que quando deu o primeiro sinal de agressão, que dele quebrou o meu celular por ciúmes, também eu fiquei 8 meses de cama chorando. Mas eu falava, eu não vou aceitar esse tipo de situação na minha vida, né? E logo eu engravidei do meu filho. Só que infelizmente História as se situações repetindo novamente. Isso. Igual a Mas, da mãe. graças a Deus, o pai dos meus filhos, assim, ele é um ser humano maravilhoso, sabe? Um pai incrível que a gente hoje, nós não estamos juntos, né? São 3 anos separados, mas que como pai, eu só tenho a agradecer a ele. E durante há pouco tempo, eu tive uma pessoa que eu me envolvi, que não foi nem um relacionamento, mas que daí o negócio foi horrível. Aí eu vivenciei tudo que minha mãe vivenciou. Daí já não era mais a Camila adulta vivenciando, era a Camila criança vendo os mesmos padrões da mãe. De novo cárcere, daí envolveu arma de fogo. Fiquei a noite inteira trancada dentro do quarto sem poder sair. Eu sabia que naquela noite eu ia morrer, assim. Então foi um livramento. Precisei buscar ajuda. Quando a polícia militar veio, ele saiu. E eles falaram que eles não podiam me colocar dentro de uma caixinha. Eles mandaram eu sair da minha casa, só que eu não tinha para onde ir naquela noite. E ele voltou depois que a polícia saiu e aí começou a noite de tortura, né? E depois disso eu fui na delegacia da mulher, onde eu fui muito bem acolhida, muito bem amparada. Fiz uma medida protetiva. Ele invadiu a minha casa quando já estava com a medida protetiva de novo. A polícia militar foi até lá e tentaram defender ele. Eu ouvi a conversa. Em vez de defender a vítima... Eu estava com uma medida protetiva, eles queriam ouvir o lado dele da história. Ele tinha invadido a minha casa de noite, os meus filhos estavam dormindo no quarto. E eles queriam ouvir o lado dele da história. Aí eu entendi que eu precisava ligar para a guarda municipal. Na segunda vez que ele tentou invadir minha casa, eu chamei a guarda municipal, do qual eles chegaram muito rápido. E eu fui bem acolhida, assim, sabe? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante da gente falar, que muito se fala, né? Sempre que a mulher tem... Muitas vezes a mulher não tem para onde ir à noite. A maioria não tem. Ela não tem uma família, Ou sabe? se Uma até ela rede não de tem apoio. coragem, né? Porque ela está com medo, está constrangida. Envolve muita coisa, né? E eu acho que graças a Deus, assim, a questão... Porque, assim, já são... Desde 2019 que eu estou nesse caminhar de autodesenvolvimento. Faço terapia semanalmente, onde eu encontro minha rede de apoio. Eu tenho pessoas também que são muito importantes para mim. A fé, ela me mantém muito, né? Certo. E a minha mãe, infelizmente, né? Eu fiquei muito tempo cuidando dela, como sempre. Ela morava na minha casa, ela entrava nas crises dela e eu pedia para ela se retirar porque ela ficava muito agressiva e eu também não podia deixar meus filhos vivenciarem isso, né? Que eu falo que o caos terminou em mim. Ele não vai para frente. E no final do ano passado, em outubro, eu fiz uma festa de aniversário para ela, né? Com tudo que ela gostava, o bolo favorito, a carne favorita. Só que ela já estava muito depressiva, ela tinha recaído de novo. E debilitada também, então. Muito debilitada, porque nessa vez que ela recaiu por último, ela estava na periferia e ela tinha recebido, então ela estava com o cartão. Levou um homem junto com ela para o hotel. Durante esse período que eles estavam juntos ali, ele roubou ela. E aí ela viu, e ela foi bater de frente com ele, porque minha mãe sempre bateu muito de frente com as pessoas, né? E quando ela bateu de frente com ele acabou machucando muito ela. Quando ela voltou muito debilitada para casa. Então, eu fui atrás de ajuda. Fui na Defensoria Pública pedir para internarem ela por 6 meses. Eles falaram que existe uma lei anti-manicômio e eles não podiam fazer nada.
ela tinha que decidir. Só que quando uma pessoa tá doente, ela não consegue decidir por si mesma. Ela acha que ali tá tudo bem, tá tudo certo, né? Exatamente. E a gente contratou até uma advogada para ajudar, né, para ela ser internada e realmente não tinha o que ser feito, né? A única alternativa que eles me deram era eu interditar a minha mãe, eu ficaria responsável pela pensão dela, só que ela ficaria só um mês internada. Aí eu não poderia colocar minha vida em risco, porque se eu fizesse isso para minha mãe seria uma agressão. Só que graças a Deus, né? Uma afronta. Graças a Deus, nesse último período, assim, eu e ela, a gente reestabeleceu uma conexão muito boa. Eu acho que por conta da minha maturidade também, entender que minha mãe, ela era um ser humano, sabe? Que tinha um vício. Então, eu fui me colocando no lugar de filha. Ela tinha um porquê também ter aquele vício, tudo. né? Porque, assim, a minha mãe teve uma vida surreal, assim, de sofrimento mesmo, sabe? Eu acho que foi a única alternativa que ela encontrou ali para conseguir, né, se estabilizar, porque desde criança ela já conta que ela tinha depressão. E eu fui diagnosticada com borderline, né? O borderline é um transtorno de personalidade. Como que o borderline se manifesta? A amígdala cerebral é menor do que a dos outros seres humanos, que é onde você consegue regular suas emoções. O border, ele já nasce border, só que precisa de negligência e maus tratos para ativar aquilo. Então, provavelmente, se a gente parar para pensar na questão da genética, minha mãe também era borderline. Então, imagina, se para mim, que estou aqui em 2025, né, já é difícil lidar com tudo isso, imagina para minha mãe que não tinha acesso às coisas que eu tenho hoje. Certo. A terapia, tudo. Mas você está compartilhando aqui que você viveu todos esses anos aí, né, no meio de pessoas vulneráveis também, né, com violência e tudo mais. Mas uma coisa linda, assim, nessa história, que me marca bastante e me deixa, assim, como exemplo, é que você nunca deixou de amar sua mãe. Você nunca julgou, mas você amou. Isso é a coisa mais linda do ser humano, né? E eu quero que você me conte, assim, qual foi o aprendizado maior que você teve com tudo isso? Porque o que tua mãe trouxe de bom, né, nesses anos todos, mesmo tendo uma vida totalmente oposta do que você achava que era certo, e ela também provavelmente achava que era errado, só que ela não conseguia sair, né? Então, conta para nós aí, o que foi, assim, fundamental e que deixou, assim, uma marca registrada na Camila? A coisa que mais marca quando eu penso na minha mãe é a fé. Como eu falei, a minha mãe era uma pessoa de muita fé, né? A gente não fala sobre crenças, a gente fala sobre espiritualidade. E a minha mãe sempre foi uma pessoa que estava muito conectada a isso. Então, ela sempre pedia muito e confiava muito também. E a minha mãe foi minha maior professora na vida. Assim, todas as vivências que ela teve, eu sinto que os nossos ancestrais, né? Quem veio antes da gente, eles carregam uma carga muito maior para que hoje a gente possa respirar e se curar desses padrões. E se curar desses padrões. Então, tudo que minha mãe me ensinou, ela talvez passou para que eu não precisasse mesmo passar. Porque quando eu começo a perceber que eu tô indo por um caminho que tá diferente, assim... Acende uma luzinha. Não, uma luzinha, já tá aqui, ó. Já tá totalmente conectado, assim. E a minha mãe me ensinou muito sobre o amor também, porque eu tive que aprender sobre o amor. Muita gente acha que a gente nasce sabendo amar, isso é uma ilusão. A gente muitas vezes confunde o carinho com o amor, o cuidado com o amor. E o pior, quando você tem uma vivência muito caótica, você começa a confundir a violência com o amor. O amor e a violência, eles não coexistem. Isso a gente vê no livro da Bell Hooks também. Ela fala muito sobre não ter como existir. Sabe quando você antes lia nas reportagens assim, homem mata mulher por amor. Então, as mulheres já foram doutrinadas que os homens fazem isso por amor. Ninguém mata por amor. Na verdade, eu digo para você com experiência, né? Que o fato era essa palavra usada. Eu quero te matar porque eu te amo e eu não consigo viver sem você. Então, na verdade, parece uma coisa muito contrária. Então, se ele não sabe viver sem mim, deveria tirar a vida dele, não a minha, né? Mas, na verdade, não é amor, é possessão, né? É alguém que quer tomar posse de você e não te amar. E o mais bonito é que você não. A minha mãe pode ir, pode vir, que eu a amo do mesmo jeito. Isso é uma coisa eu queria, fantástica. Né, Odete? Eu queria. Você falou sobre o julgamento, eu acho que muitas vezes eu julguei, sim, a minha mãe. Mas mais amor do que julgou. Tá bem claro isso, né? Mas muitas Nessa vezes trajetória eu não viveram. entendia, né? Eu não entendia o movimento dela, né? Não entendia muitas vezes tudo que ela carregava.
Aí, infelizmente, eu agora não tenho mais ela aqui, sabe? Mas é muito louco, porque isso que eu vou falar é uma coisa muito forte, mas é o que eu sinto. Perder a minha mãe foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Uau, conta por quê, Camila. Foram 28 anos, 27 anos totalmente à disposição dela. Que eu não conseguia viver a minha vida. Eu fiz uma lista de prioridades esses dias e eu percebi que no meio, no centro, era só ela que estava. Então, se minha mãe estava bem, eu estava bem. Se minha mãe estava doente, eu estava doente. Se minha mãe estava viciada, eu estava depressiva. Essa é a primeira vez que eu posso somente olhar para mim e para os meus filhos, como um ser humano, honrando tudo o que ela fez e honrando a vida que veio antes de mim. Então, é muito doloroso, mas a partida da minha mãe foi uma partida muito, muito brusca, né? Como eu falei, em outubro, a minha mãe estava muito depressiva e ela olhou para mim chorando, falando que ela não queria mais ficar aqui, que ela queria ir com a mãe e com o pai dela, que já eram falecidos. E assim, as minhas crenças, elas acreditam muito em algo pós o que a gente vive aqui, né? Sim. Então eu falei para ela, então vai, mãe. Então vai, descansa. Então, você quer dizer para mim que você liberou a sua mãe. Ó, Liberei. Mãe, pode ir em paz, que eu vou ficar em paz também. E aí ela falou, não, filha, eu não posso, imagina, eu tenho você, tenho. Eu falei, mãe, eu sou adulta agora. Eu sempre cuidei do meu irmão, eu sempre vou cuidar dele. Então, naquele momento, eu já senti que ela ia partir. Só que a gente nunca imagina como vai ser, né? Aí tiveram esses movimentos da Defensoria Pública, do advogado. E, infelizmente, ninguém fez nada, ninguém podia ajudar em nada. E, em dezembro, no dia 4 ou 5, que eu não consigo me lembrar, acho que por conta do choque mesmo, eu recebi uma ligação de que havia sido encontrado um corpo num rio de uma cidade metropolitana aqui de Curitiba, onde eles desovam corpos, e esse corpo tinha sido encontrado na segunda-feira, eles só foram me avisar na sexta. Então, quando eu recebi a resposta que realmente era minha mãe, no sábado Mas a delegacia quem confirmou não que era abria. sua mãe? O IML. Eles falaram que eles não tinham como saber quem era, só que para mim isso não faz o menor sentido. Primeiro que minha mãe foi achada junto com a carteira dela, com todos os documentos e uma nota de R$ 20, o que já provava que não foi um latrocínio. Não foi um roubo seguido de morte, porque estavam todos os cartões ali. Aí como que eles me falam que eles não tinham como saber quem era se ela estava com documentos ali? Que mostrava foto, mostrava tudo. Eles só não entraram em contato porque era mais uma viciada que foi achada dentro de um rio. Né? Pessoa sem valor. Seria isso. Quando foi na sexta-feira, eu fui até o IML, ele falou que não tinha ninguém lá, eu bati de frente, porque eu tinha recebido a ligação do pessoal de Araucária, da delegacia, né? Que eles acharam estranho o IML não ter entrado em contato comigo ainda. Porque como minha mãe tinha recaído em novembro, minha mãe pegou uma faca pro meu irmão, ela na agressividade dela. Eu precisei chamar a polícia e o SAMU. Eles tiveram que intervir, então tinha o meu número lá. E aí eles não entenderam por que eles não tinham entrado em contato comigo. Na sexta-feira à noite eu recebi a notícia de que realmente era ela. No sábado a delegacia não abria, nem no domingo. Quando foi segunda-feira eu consegui liberar o corpo, eu não pude fazer um velório para minha mãe. Eu não pude dar nenhum velório digno para ela. E agora eles querem dizer que foi um suicídio. Eu conheço minha mãe tão bem como ninguém. E eu sei que ela sempre foi muito depressiva. Mas ela nunca teria tentado contra a vida dela diretamente. Porque eu sei que o vício também é uma luta contra a vida, né? Sim. E ela já tinha falado pra mim que ela ficava na casa de pessoas, coisas assim. O que eu sinto é que teve uma briga, porque minha mãe foi achada com um machucado na cabeça, né? Aconteceu e eles levaram o corpo pra lá. Mas essa falta de dignidade que os seres humanos têm, sabe? Como se eles esquecem que era uma pessoa viciada ali, mas ela era uma mãe, ela era uma avó, ela era uma irmã, ela era uma filha. Ser humano, acima de qualquer coisa humano, que precisa exatamente. ser respeitado, né? E agora você diz para mim, essa dor, essa perda tão recente, né? É uma experiência muito difícil para você, tá bem claro isso, que a gente sofre também. Não é a primeira vez que eu estou ouvindo, mas isso ainda me toca bastante, né? Em que pessoa que você foi transformado? Você acha hoje que você pode ser voz para alguém, ajudar alguém? Com certeza. Eu acho que todas as nossas experiências, elas são muito válidas e eu acho que o maior propósito, né,
de você passar por situações diversas é você ser a voz e ser o exemplo para quem está enfrentando o mesmo ou ainda vai enfrentar. Porque é difícil. Mas tem um livro que eu gosto muito que ele diz que toda adversidade traz consigo um benefício correspondente. Então, toda dificuldade que a gente passa na vida, ela tá nos preparando para algo, por mais que a gente não entenda. A questão é o que você vai fazer com isso. Com essa oportunidade, quando chegar em você vai você, né? fazer? Você está preparada para fazer isso ou não, né? Exatamente. E é um teste, né, Odete? Exatamente. E assim, eu acho que essa história, ela é a minha história preferida, assim. É muito louco É como de isso dor, mas coexiste. traz boas energias para quem está Exatamente. perto. Faz a gente Exatamente. acreditar que a gente pode mudar. O nosso passado não precisa ser igual dos nossos pais, nem da nossa Exatamente. família, nem dos nossos irmãos, né? E eu vou fazer uma paradinha aqui, Camila, para falar sobre o consórcio. Consórcio que pode mudar a sua vida também, viu? Sem juros, de forma planejada, você pode comprar a sua casa, pode comprar o seu carro. Mulheres podem fazer uma cirurgia plástica para ficar ainda mais bonita, tratamento dentário, pode fazer uma viagem, tudo através do consórcio. Olha que coisa maravilhosa! Sem pagar juros e sabendo que lá na frente você planejou, vai ter o seu bem, vai ser beneficiado de alguma forma do que você escolheu. Então, eu quero chamar você para conhecer um pouco mais quem já conhece. Quem não conhece também, falar comigo no DDD 41, no telefone 99613-2818. Eu espero você. Camila, conta mais para nós aí, né? Que você se tornou essa mulher forte, corajosa que eu conheço, né? E antes, né, de tudo isso, eu quero, na verdade, fazer mais um agradecimento aqui. Não por você estar vindo só, mas também ao RefloraCast, que é a nossa equipe, né? Que prepara tudo. Que estamos nesse espaço maravilhoso, que eu valorizo bastante, né? Que as mulheres também vêm aqui, gostam, se sentem acolhidas e fortes, né? É pelo cuidado que eles têm comigo, que me deixa mais confiante, né? E também dizer que nós somos sempre mais fortes, nós somos unidos, né? Seja a equipe que está conosco, seja eu e você, que a gente já tem uma história juntas, né? E eu quero que você me conte, assim, como que é essa trajetória, esse fluxo todinho. Imagina, eu não consigo visualizar esse emaranhado de histórias, um emaranhado de recomeços. Você disse que só numa cidade você morou 10 lugares. Eu consegui fazer recentemente a 12ª mudança também. Né? Eu já mudei de estado, de cidade, de casa, enfim. Essas mudanças mexem com a gente, porque tem que começar tudo de novo, né? Uma casa nova, hábitos novos. Mas, assim, você acha que teve um aprendizado também ou não? Com certeza. Eu acho que tudo tem o seu aprendizado, né? E carrega as dificuldades sempre. Mas eu agradeço muito porque essas mudanças que a gente vive, assim, né? De casa, de trabalho, elas também representam mudanças internas nossas, sabe? Mas a questão é que essas mudanças e esse tanto de coisas emaranhadas e vários pratinhos que rodavam simultaneamente, porque eram muitas versões e personalidades coexistindo ali, elas me fizeram viver sempre em estado de alerta, sempre no caos. Sempre achando que vai acontecer sempre algo no inesperado. caos, sempre esperando por alguma coisa diferente. Então, esse é o primeiro momento da minha vida que eu tô tendo que me acostumar com a calma. E aí é difícil, porque parece que a gente meio que se vicia no caos. Vive tribulado, né? É, por isso que eu falo, essa é uma fase muito diferente da minha vida, então, né? conta pra mim nessa fase o que tá acontecendo. Me parece que você tá fazendo até a faculdade, que é uma coisa que nem sonho você acreditava que ia acontecer. Exatamente. Eu falo, né, que eu crio a minha realidade e o que eu vivo, né? Eu sempre acreditei muito nisso. Eu consegui terminar os meus estudos pelo Enseja. Eu até indico muito para quem não conseguiu estudar, né, para poder fazer uma prova não que ela é anual. Lá, né, não desista. Assim, é uma prova anual para ter noção como eu fiz essa prova. Eu fiz a inscrição, eu morava numa cidade metropolitana. Conta aí, minha conta filha... para nossas mulheres aqui, fala para elas que elas podem também, Camila. A minha filha tinha acabado de nascer, a minha segunda filha, então eles eram muito pequenos. Eu pedi ajuda da madrasta do meu ex e viajei a cidade para fazer. Eu cheguei a dormir na prova, de tão exausta que eu tava, porque era a Louise, que era pequenininha, e ela tinha refluxo, então eu não dormia a madrugada inteira. E de manhã o Lorenzo já queria jogar bola, que era bem a fase ali. Eu cheguei a dormir na prova e eu consegui passar.
É uma prova que ela é anual e você ganha o teu certificado. Foi assim que eu consegui terminar o meu ensino médio. Muito Então, bem. assim, eu recomendo muito que busquem, já que a gente tem disponível isso, né? Porque eu acredito que o que muda um ser humano e uma história de vida, independente de onde você veio, é a educação. Hoje eu sou, assim, totalmente a favor da bandeira da educação. Porque depois disso, eu ganhei bolsa no bootcamp. Eram 5.000 vagas, eram 5.000 inscritos e eram 25 vagas. Eu consegui, me formei em análise de mídia e performance. Para quem não entende, o bootcamp, ele era das 9 às 6, se eu não me engano, era online o dia inteiro. Quando eu comecei, eu não tinha nem notebook. Eu lembro que eu tive uma mentoria, porque eu também tive sempre anjos na minha vida, assim, sabe? Eu sempre fui muito agraciada com boas pessoas. Então, tem um projeto também muito bacana, que ele ajuda jovens, né, que não tiveram qualidade de vida. Eu recebi uma mentoria com a Paula, que eu agradeço muito a Paula também. Provavelmente ela vai assistir esse episódio. E eu lembro que eu ligava chorando pra Paula e falava, Paula, eu não posso estudar. Porque, olha, todo mundo que tá aqui, eles têm faculdade, eles têm doutorado, e eu tô aqui fazendo o mesmo bootcamp que eles. Aí, fui convidada para ir no Google Brasil, teve uma palestra também, e depois disso, hoje eu já tenho 12 certificados, eu tenho mais uma formação em LMS, e eu também faço faculdade de marketing. Muito Então, bem. assim, a educação é o que transforma O mercado qualquer te ser espera, humano. né? Exatamente. Mas a conta vida, aqui pra né? nós, pra fechar, assim, qual é o legado que você deseja deixar com essa história para os seus filhos, né? Começando por eles, a família, a sociedade. O que você quer deixar, assim, de especial? Fala, olha, essa é a história da Camila, mas ela mudou totalmente, ela estava ainda sem atalhos, ela enfrentou a vida, sabe? Bateu de frente E mesmo. chegou lá, da direita não deu certo, eu vou para a esquerda, mas eu vou chegar no meu objetivo. E hoje você está fazendo essa faculdade e tudo mais, conta para nós aí qual é o legado que você quer deixar para a gente. Eu acho que a coisa mais importante que eu quero sempre passar a todos à minha volta, né, é justamente isso. Não importa de onde você veio. Não importa o destino que foi colocado para você. É você que vai criar a sua realidade, né? Você tem tudo na sua mão, assim. Só que sozinho ninguém consegue nada. Ninguém caminha sozinho. Então, por isso que hoje a gente tem psicólogos, terapeutas, nós temos redes de apoio que cuidam, independente da sua crença. Busque um lugar também para fortalecer sua fé, porque isso também ajuda muito. São Certamente. vários pilares da vida de um ser humano, né? E eu acho que o maior legado é eu ter me tornado a minha maior fã, assim, Uau. sabe? Eu sou muito grata, Saber quem assim. você é, né, Camila? Nossa, é maravilhoso. Você é vencedora, você é forte, E quebrar você é esses corajosa. padrões, né, Odete? Exatamente. Cara, os meus filhos, eles não vão precisar conviver com caos. Eles não vão precisar acreditar que o amor e a violência coexistem. Eles não vão precisar passar por isso, porque eu tô quebrando esses padrões. Exatamente. Quebrando esse ciclo, né? Exatamente. Aí tem uma frase de um livro que eu gosto muito, que é Assim que Acaba. É um livro muito bonito que conta a história de uma pessoa que se envolveu e também vinha de um padrão Repetição de onde padrão. a mãe também viveu com o pai, que era assim, e ela fala, nós destruímos um padrão antes que o padrão nos destrua. Muito bem, forte. Eu acho que essa é a frase. Certamente. Assim, Olha, gente, que incrível, né? Contar essa história aqui junto com a Camila foi, assim, uma história incrível que vai além da dor. Isso que é incrível. Para mim foi isso. É amor. Para mim, hoje eu diria para você que o forte disso aqui tudo é o amor. O amor venceu, querida. Com certeza. Né? Tanto que você tem, olha, eu não recebi amor da minha mãe, mas eu dou todo o amor para os meus filhos. Eu não tive amigos, mas hoje eu tenho e dou a minha amizade, né? Então é isso. Eu acho que para mim, assim, fortemente, conhecendo você e ouvindo ainda mais essa história de transformação, de recomeço, que a gente pode deixar esse recado para as mulheres aí. Você não precisa fazer o que a tua família fez, né? Você não precisa refazer o que já foi feito. Faça coisas novas, né? E, olha, o mundo hoje que nós estamos, né? Muita gente quer silenciar essas histórias, a gente não. A gente quer trazê-la à tona aqui, né? Para mostrar para as mulheres que elas podem, sim, ser empoderadas, não como dizem por aí, mas mulheres que têm poder o quê? De mudar, de crescer, né? De transformar, e não só a vida dela, porque isso impacta a vida de todo mundo que está próximo, né? Então, eu estou, assim, vendo como você é uma mãe que ainda traz luz, né? Para a vida deles, para a nossa vida.
E esse episódio lembra todos nós, né, que a gente pode fazer acontecer. É só a gente decidir. Vamos construir uma nova vida? Uma coisa que eu gosto muito, sabe, Camila, que eu acho que você fez, pensando agora em toda a tua história, tem gente que escolhe ser rio, né? Você escolheu ser ponte. Seria muito simples para você se você escolhesse só ser o rio. Eu passo pela vida da minha mãe, ela é drogada, então ela só deu a vida para mim e tá tudo certo. Mas não. Você escolheu a parte mais difícil. Eu vou ser ponte. Minha mãe vai passar por aqui e ela vai ter um caminho diferente. Se ela escolher, pelo menos eu vou fazer ponte. E eu acho que essa construção a gente pode fazer em todos os setores da nossa vida. Exatamente. Tá? Em todos. Então, assim, daqui para frente, eu tenho certeza que muitas mulheres vão decidir também construir uma nova vida como você. E se você estiver passando por esse momento difícil, pode falar com a gente, liga para o meu telefone no DD 41 996132818, que a gente vai te ajudar. E se você tem uma história linda, como a da Camila, que superou, tá linda, maravilhosa aqui hoje, conta pra gente também, que a gente está aqui para reflorescer a sua vida, né? Que o Reflora é para isso. É ressignificar a tua vida, é um recomeço lindo, né? Que a gente possa acreditar nisso. Você acreditou, Camila, por isso que você está aqui hoje, por isso que você tem essa história linda, né? É um ato de coragem, saber que você não estava sozinha. Deus estava com você primeiro, Sempre. né? E como você citou, aí veio outras redes de apoio, outras pessoas Sempre que te apoiam também. até hoje, você conta sempre para mim, né? Então, aqui, gente, a gente está aqui para acreditar em você também. Se alguém não acreditou na tua história, nós acreditamos, tá? Se alguém falou, olha, isso aí é uma história contada aí, você não viveu isso, você não sofreu isso, nós acreditamos. Então, traga ela para cá e vamos dar o direito a você também contar a sua história aqui. E eu quero te agradecer muito, Camila. Né? Isso, minha Por você fazer parte desse projeto, porque desde o início, quando eu falei que ia fazer ainda, você já me motivou, né? Esteve comigo aqui nas últimas gravações e hoje você está aqui fazendo mais do que nunca parte da história do RefloraCast. Sou sua Juntas, fã. juntas nós somos bem mais fortes, não é? Com certeza. E aí fica aí com a sua mensagem final, né? Para você despedir aqui do nosso RefloraCast. Eu quero agradecer muito mais uma vez, né? Essa oportunidade de estar aqui num movimento que é tão importante, como a Odete falou. Eu vi a gestação desse projeto e ver isso daqui ganhando forma e ganhando vida é muito importante, porque as mulheres precisam conhecer a história de outras mulheres, porque às vezes elas pensam que pode não conseguir passar por isso, ou às vezes não sabem a ajuda, né? Por isso que você traz. O caminho a trilhar, né? Você não traz somente as mulheres que passaram por isso, mas você traz também pessoas que podem ajudar. Você traz outras formas, outras informação, informações. Né, Camila? Exatamente. Que faz a diferença, né? Então, eu quero, acho que aqui, agradecer mesmo e ir pra frente. Então, tá certo. Eu também quero agradecer você que nos assistiu mais uma vez. Em breve teremos outros episódios ainda. E esperamos contar com você assistindo, se inscrevendo, dando um like e ainda compartilhando com outras mulheres, não é mesmo, Camila? Exatamente. Então, acredite na sua força. Valorize quem você é, a sua história. E ela nunca vai ser apagada, Camila, né? Mas para ser um aprendizado na nossa vida, para a gente ter novos sonhos, novas esperanças, né? Então, eu deixo aqui o meu abraço para você e até um outro dia. Tudo de bom para vocês e gratidão mais uma vez.